Amados, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no seu capítulo 4, versículo 35, uma passagem conhecida de todos nós. E eu quero que decorrer nessa passagem juntamente com você e tirando alguma coisa dessa passagem para nós nesta noite, para que nós possamos entender que tudo está no controle de Deus. Amém? Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, versículo 35, nos diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, e levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sob uma almofada. Despertaram dizendo: Mestre, não se te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Diziam uns para com outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém, queridos? Se assente dando glórias a Deus, se assim você preferir. Ficamos felizes de aqui estar. Já falei no começo, nós ligamos ontem para cá, reservando a reserva no hotel. E eu disse, se não tiver, a dona do hotel disse, se não tiver vaga, nós abrimos uma vaga, Hotel Cândido e Roberto, não é verdade? Nós vamos dormir hoje aí, não é verdade? Isso é bênção, irmão. Isso é bom demais. E não vamos pagar nada, irmão. Isso é bênção, né? Só vamos orar. A Bíblia diz, não deveis nada a ninguém a não ser o amor. Vou ficar devendo só o amor, tá bom? Isso é bênção. Mas eu como pouco, irmão. Qualquer... Não tanto também, né? Mas qualquer carocinho de azeitona já preenche, não é verdade? Estamos felizes, queridos. Sei que você veio nesta noite mais para receber da parte de Deus, como eu também vim. E já recebi através de louvores aqui nesta noite, já pude ali sentir a presença do Senhor Jesus. E agora nesse último louvor ainda, quem já pisou, ele não consegue ficar sem a presença, sem a glória, sem a unção, sem estar na casa de Deus, sem se alegrar, sem ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Quem já pisou sabe que não dá para ficar sem a glória. E aí a gente vem buscar a glória. Quem sabe você chegou aqui nesta noite já perguntando para Deus algumas coisas. E quem sabe com um ponto de interrogação, perguntando para Deus: Senhor, eu tenho orado pelo meu esposo, tenho orado pelo meu filho, eu tenho passado por campanhas aqui poderosas, mas parece que nada está mudando, parece que nada se transformou no coração dele ou dela. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Eu gosto muito daquela passagem a qual a Bíblia diz que quando o povo atravessa o mar vermelho em Êxodo, a Bíblia vai dizer assim: passado 3 dias eles começam a murmurar, começam a reclamar. Mas a Bíblia diz que eles deparam bem de frente a um lago, a um mar, e de repente lá tem umas águas saloba. A Bíblia diz Mara. E lá está, quando eles estão pensando que vão matar a sede, vão beber água, a Bíblia diz que alguém grita e diz assim: as águas são salgadas. A Bíblia vai dizer que Deus rapidamente olha para Moisés, e Moisés diz: Senhor, esse povo vai me matar apedrejado. Aí Deus diz para Moisés: Moisés, pega um lenho, joga sobre as águas de Mara. E a Bíblia vai dizer que ele joga o lenho sobre as águas. Mas a Bíblia não conta, mas a Bíblia vai dizer que depois que eles tornaram a beber, as águas estavam doces. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? Quando jogou o lenho, ninguém percebeu que estava acontecendo um milagre, pastor Rodrigo. Quando ninguém olhava para as águas, sabia que as águas eram amargas, saloba, salgada. Mas a Bíblia diz que a transformação começava de dentro para fora. Quem sabe você não percebeu nada no teu esposo, nada na tua esposa, no teu filho, mas a transformação está começando de dentro para fora. De dentro para fora. Você não vê, você não percebe, mas Deus já começou uma obra de dentro para fora no teu familiar nesta noite. De dentro para fora. Aplaude a Ele nessa noite. Você não percebeu, mas está acontecendo uma transformação de dentro para fora. Acredite isso. Pode ter certeza. Deus não vai deixar você sem recompensa. A Bíblia vai dizer que quando o povo recebe aquela água, e aí vê que a água está doce, começa a se arrepender.
Mas aí Deus diz assim: aqui eles contenderam comigo. Mas o povo se esquecia que Deus estava preparando a eles, em Elidim, uma 12 fontes de água, 70 palmeiras. Mas o que Deus queria era trazer cura física ao estômago daquele povo que saiu do Egito, comendo tantas coisas do Egito. Querido, não reclame da tempestade que você está passando. Talvez essa tempestade é para trazer você para o propósito dele nessa noite. Quem sabe essa tempestade que você está passando é só para Deus te mostrar que ele não perdeu o controle da sua vida. Oh, macha, manda. Estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa. Feche os seus olhos, levante a sua mão ao céu. Oh, namanse, que amandai. Senhor Espírito Santo, nós estamos na tua casa e nós temos liberdade. A tua palavra nos diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Eu quero nesta noite clamar ao Senhor que essa liberdade do teu Espírito invada o coração do teu filho, da tua filha nesta noite, e que nós possamos aprender nesta palavra que o medo dessa tempestade possa diminuir, possa cair, possa terminar, e nós passar por ela glorificando ao Senhor, exaltando o teu nome, e que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que nós venceremos o furor e a força dessa tempestade em nome de Jesus. Se você crê, mais uma vez, faz um barulho de glória, aplaude a Ele nessa noite. Oh, aleluia. Amados, você conhece essa passagem de cor salteado? Todos nós concordamos que a vida não é indolor. Ninguém passa por esta vida sem enfrentar a tempestade, queira você ou não. As tempestades, elas desabam quando nós menos esperamos. E é o mais de tudo ainda, elas são inevitáveis. E ela aparece quando nós menos esperamos. Já reparou? Está tudo bem na nossa vida. Levantamos para trabalhar, saímos para o trabalho. Quem sabe na volta para casa, batemos o carro, sofremos um acidente, ou sofremos até mesmo assaltos. Porque nada de repente nós estamos livres de não sofrer. Tempestade acontece de repente. Por quê, pastor? Porque elas são inevitáveis. Ela não tem como marcar. Olha, eu vou chegar tal dia. Já pensou se a tempestade e o problema da nossa vida marcasse dia de chegar? Seria maravilhoso, não seria? Aquele dia, se você soubesse que aquele dia você ia sofrer um acidente, você dizia o quê? Daqui eu nem levanto da cama. Que maravilha, não seria ótimo? Mas Paulo nos alerta a isso. Abra a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim, ó o que Paulo vai nos dar o conselho. Por este motivo, vestido de toda a armadura de Deus. Para quê? A fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Paulo está dizendo assim, ó, o dia mau vai chegar para todos. A tempestade chega, querendo nós ou não. E ela não vai mandar aviso, mas pode ter certeza de uma coisa: aquele que entrou no barco com você não permitirá o barco afundar, porque ele tem um poder nessa tempestade. Ele não permitirá. O que nós precisamos nos últimos dias, querido, é ser firmes, é não mudar em meio às tempestades. Porque tem pessoas que servem ao Senhor enquanto tudo vai bem. Quando você abre o guarda-roupa e você começa até a fechar os olhos, já viu? Tem pessoas que são assim, fecha até os olhos. Eu vou escolher qual roupa, vou fechar os olhos. É muita roupa para escolher. Isso para as mulheres. Aí você começa, não, eu não vou com essa não. Para as mulheres não dá certo. A mulher nunca tem roupa para sair, verdade? Mas quando você olha o guarda-roupa e ela está preenchida, você olha a estante e você não tem falta de nada. Você vai para o armário, queridão, está saindo para fora, está com dificuldade de empurrar o armário de alimento. Você não tem falta de nada, beleza. Mas quando a tempestade chega, quem assistiu o Pica-Pau, quando você abre e vê lá uma casa de aranha lá dentro, não tem nada para comer, a barriga começa a roncar, aí você diz, meu Deus, e agora? É nessa hora que nós precisamos ficar firme. Por quê, pastor? Paulo está dizendo, ficar firme. Depois que chegar o dia mau, nós possamos estar firmes, inabaláveis. Ele está dizendo assim, que nenhuma tempestade vai me tirar do propósito de Deus, a qual Ele estabeleceu para a minha vida. Eu vou chorar, eu vou sofrer, porque eu estou propenso a isso, porque eu tenho vida, mas essa tempestade não terá poder de me mover do propósito de Deus para a minha vida.
Por quê, pastor? Porque eu estou firme. Eu disse lá na nossa igreja domingo, o que nós precisamos hoje é ficar firme. O que eu preciso hoje é ser firme. O que está faltando hoje é crentes firmes, firmeza. Irmãos, aqui eu não sei, mas lá você encontra o irmão de manhã. Ele é crente, fervoroso. Meio-dia, ele está meio crente. De noite, ele é Satanás já. Está uma coisa de louco. Está faltando firmeza. Não importa a tempestade que venha, ele vai ficar firme. Lembra que a Bíblia vai dizer que Jó, chegou para Jó e disseram para Jó assim: Jó, as ovelhas, meu Deus, Jó, foi roubada. Jó, o gado foi levado embora. Jó, os camelos foi levado. Jó, os teus filhos. Jó, diz a Bíblia que Jó joelha, ele rasga as vestes e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. Bendito seja o Senhor, porque Ele me deu e Ele tomou. Ei, querido, a Bíblia nos ensina que Jó, mesmo na maior tempestade da sua vida, ele ficou firme. O que nós precisamos aprender com essa passagem hoje que nós lemos, que nós vamos entrar nela agora. O importante é que quem deu a ordem para entrar no barco é aquele que tem todo o poder. A Bíblia diz que ele passa o dia pregando a palavra, ensinando, ele está cansado. Tanto é que a Bíblia vai colocando assim que ele entra, dá a ordem e logo aparece ele dormindo na polpa do barco. 100% homem, ele está cansado. 100% Deus, ele está preparado. A Bíblia vai dizer que, versículo 16, e deixando a multidão, o levaram consigo e assim estava no barco e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se num grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que quase o enchia. Queridos, nós vamos ver 3 perguntas nesse texto que sobressaem. Eu estava lendo esse texto hoje à tarde e eu gostei dessas 3 perguntas. Primeira pergunta desse texto que ressalta, a primeira pergunta é dos discípulos para Jesus. É o versículo de número 38 aí, ó. E eles estavam à popa dormindo, sob uma almofada, e despertaram dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? É interessante que Jesus está na almofada, dormindo, descansando, e o vento começou. A tempestade chegou. A Bíblia não coloca que eles acordaram Jesus no primeiro momento da tempestade, não. Eles pensaram assim consigo, assim: não, essa tempestade vai passar, nós vamos chegar do outro lado, vamos continuar remando, não precisa acordar o mestre. Mas a Bíblia vai dizer que a tempestade piora, e as águas começam a encher o barco, a quase encher o barco, a quase o barco ia a pique, e ele vê que não tem mais saída, e eles vê que não tem mais socorro, que a sua especialidade não nada lhe serve. Ele acorda o mestre, dizendo: mestre, o senhor não se importa que nós vamos perecer? Queridão, muitas vezes não é assim na nossa vida. Nós estamos passando por tempestades e logo na nossa oração nós perguntamos para o Senhor: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor está dormindo, como diz o Velho Testamento? Será que o Senhor está dormindo? Desperta para nos acordar, para nos socorrer. Ei, Deus ainda continua no mesmo lugar, no trono de glória. Ele não perdeu o controle da tempestade na sua vida. Então descanse, pastor, mas parece que não tem uma resposta, parece que Deus não está me ouvindo. E eles vão dizer a primeira pergunta: Senhor, é uma censura, uma pergunta censura. Parece que o Senhor não se importa que nós vamos perecer. Ele se importa com você nesta noite. Ele se importa com você nesta noite. Como nós já ouvimos do pastor Rodrigo aqui nesta noite, ele enviou o seu único filho para você. Então é o sinal que ele se importa muito e muito com você. E essa tempestade não vai te afogar nesta noite. Quem sabe você entrou nesta noite perguntando: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Ou quem sabe a segunda pergunta é a pergunta de Jesus para os discípulos. Olha o 40. E ele disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Jesus está fazendo eles pensar um pouco, pensar assim: vocês não lembram que nós estávamos lá no Monte das Bem-aventuranças? E depois de terminar o sermão, eu multipliquei pão, peixe, fiz milagre acontecer. Vocês não se lembram que paralítico andou lá atrás? Vocês não se lembram que eu ressuscitei mortos?
Vocês não se lembram que paralítico andou? Vocês não se lembram que cegos enxergou? Ainda vocês não têm fé? Jesus está dizendo para eles assim: vocês já viram tanto milagre, tanto escape, e vocês ainda não têm fé? Levante a sua mão aqui nesta noite. Essa tempestade não é a primeira que você passou, e não vai ser a última, mas pode ter certeza, você não vai morrer nessa tempestade. E Ele está dizendo para você nessa noite: desperta a fé que está em você nesta noite. Oh, aleluia! Essa fé que está dentro de você. Lembra das tempestades passadas. Lembre das tempestades que você já passou, que você já enfrentou, e você está aqui hoje, vivo, salvo, lavado no sangue do Cordeiro. Você não morreu nas outras tempestades e não vai morrer nessa, para a glória de Deus. Ele está dizendo: vocês ainda não têm fé. Essa tempestade não vai nos matar. Essa tempestade não vai nos afogar. Não vai. Por quê? Porque Ele está despertando a fé nos discípulos, dizendo: ainda vocês não têm fé. Oh, aleluia. Mas há uma terceira pergunta, que é para os discípulos, para eles mesmos eles fazem, que é o versículo de número 41. E sentiram um grande temor, e dizia um para com os outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estão fazendo uma pergunta para eles mesmos, olhando entre ele, Pedro, Mateus, João, Tiago, e eles estão olhando entre si, dizendo: quem é este? Queridos, eles estão fazendo uma pergunta para eles mesmos, admirado porque a palavra de Jesus foi: aquieta-te, mar, cala-te, vento. Oh, anda, xeremandaia. Eles estão assustados com alguém que ele está andando, dormindo 24 horas junto, se levantando junto, andando junto, deitando junto, acordando junto, e eles não perceberam ainda que Jesus não tinha perdido o controle da tempestade. Não é assim na nossa vida. Estamos aqui, se nós perguntarmos aqui quantos anos você está servindo a Deus, uns vão dizer 10, 15, 20, 30, e outros vão dizer: eu tenho quase 50. Mas as tempestades que você passou, nenhuma puderam te afogar, porque Ele estava no controle de todas elas. Por quê, pastor? E Ele está perguntando: quem é este? Este é aquele que chamou Lázaro depois de 4 dias que estava morto. Esse que é o terceiro dia ressuscitou e tomou a chave do inferno e está no nosso meio nesta noite, dizendo: essa tempestade eu tenho o controle dela para te dar vitória. É isso que Ele está dizendo para nós. Quem é este? Este é o Todo-Poderoso. Oh, aleluia. O que nós precisamos nesses últimos dias é entender que as nossas experiências, o que nós aprendemos, o que nós sabemos fazer, quando a tempestade chega, as nossas especialidades se tornam nada. Porque a Bíblia vai dizer, Marcos 4,37, que eles estavam acostumados com esse mar onde eles estão. É o mar da Galileia. Nós passamos lá. 21 quilômetros de largura, 14 de comprimento. 14 de largura, 21 de comprimento. Quer dizer, de um lado as montanhas da Galileia, do outro lado de Golã. E como diz a Bíblia, que eles estão muito tempo acostumados a atravessar e voltar em cima da Galileia. Mas veja que a Bíblia vai dizer que de repente a tempestade chegou. Todos os pescadores experientes, e todos os pescadores experientes estão clamando, dizendo: o Senhor não se importa que perecemos? Jesus não sabia que essa tempestade viria? Jesus sabia que essa tempestade viria, e por que Ele está dormindo? Se Ele sabia que essa tempestade viria, por que Ele está dormindo? Porque Ele não perdeu o controle de nada. Ele dorme porque Ele sabia: eu tenho o controle. Vai acontecer tempestade, mas eu tenho o controle. Aprenda uma coisa nesta noite: não importa qual é o tamanho ou a gravidade dessa tempestade que você está passando, Ele tem um controle. Basta somente uma palavra, e a tempestade vai ter que obedecer à voz do Mestre. A Bíblia vai dizer que Ele está dormindo, e dormindo sim, mas Ele sabia: eu não perdi o controle dessa tempestade. Sabe o que eu aprendi com Jesus?
o que é paz. Essa é uma paz que a Bíblia vai dizer que quando eles acordam, o barco está enchendo de água. Porque eles vão dizer assim: Senhor, o Senhor não se importa? E o texto 37 vai dizer: grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Irmão, e ele continua dormindo. Que sono é esse? Está sendo molhado, está molhando, mas ele continua dormindo. Que paz é essa? Que tranquilidade é essa? É a tranquilidade daquele que tem o controle da tempestade. Que paz de espírito é esse? Ei, paz não é ausência de tempestade. Não, aprenda uma coisa. Paz é você ter paz em meio à tempestade. Paz não é ausência de tempestade. Você não está passando nada. Eu tenho paz. Como eu tenho paz. Aleluia. Eu sou uma pessoa de paz. Não. Paz é quando a tempestade chega e alguém te cumprimenta com a paz do Senhor e você diz: a paz do Senhor, eu estou bem, Deus está no controle e logo vai chegar a vitória, porque eu sei que aquele que está no controle da tempestade não vai deixar o barco afundar. Basta somente uma palavra. É essa tranquilidade, pastor, que nos faz entender que o que ele estava querendo ensinar para os discípulos era paz. Não é ausência de tempestade, mas paz, aleluia, é ter paz no meio de tempestade. O texto vai dizer que ele levanta, irmão. A Bíblia nos diz assim: e Jesus segurou no mastro, se segurou no mastro e gritou. Não, ele se levanta. A Bíblia está dizendo que o vento está revolto. Anda, xéria. Está revolto o vento. As ondas estão entrando no barco. Mas ele se levanta, pastor Roberto, sem segurar em nada, e diz: aquieta-te, acalma. Ele tem o controle da tempestade. O salmista vai dizer no Salmo 46: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor para as pessoas aqui nesta noite. Aquietai-vos. Ele tem o controle dessa tempestade. Que séria. Ele tem, filha. Chamanda, canda, xena, mandaia. Ele tem o controle da tempestade. Só parece que o barco vai afundar, só parece, mas ele tem o controle da tempestade que assopra o teu barco. Porque a Bíblia vai dizer que ele não perdeu essa paz. Ele levanta, ele repreende o vento, ele acalma o mar. Querido, quando nós estamos sofrendo tempestade, porque desobedecemos, porque de repente saímos da ordenança de Deus, é uma coisa. Mas a Bíblia vai dizer aqui que eles estão obedecendo a Jesus. Jesus diz assim: entra no barco, e eles entram. E eles estão em completa obediência a Jesus, e eles estão sofrendo uma grande tempestade. Que me ensina que esse cristianismo que nós precisamos entender, que esse verdadeiro evangelho não é o evangelho de conforto, mas é um evangelho que confronta. Tempestade nós vamos passar, lutas, perseguições, mas pode ter certeza, sempre haverá a palavra de Jesus no nosso coração dizendo: tem bom ânimo, eu venci. Ele está dizendo: você também vai vencer. Você também vai vencer essa tempestade. Você também vai passar do outro lado. O que Jesus queria ouvir dos discípulos é: fique em paz, não acorda o mestre, porque ele já ordenou que passaremos para o outro lado. Ele já te ordenou para você. Ele já disse para você antes de entrar no barco. Ele disse: entre no barco, passemos para o outro lado. Ei, do outro lado ele já tem algo para trabalhar. Do outro lado ele já tem algo para realizar. O que eu quero nessa noite dizer para você, que não importa se você está em completa obediência a Ele, e você está passando por essa tempestade, fica tranquilo. Já viu aquele louvor? Fica tranquilo, não se desespera. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Porque se você está em completa obediência, essa tempestade é apenas aprendizado para você, é apenas experiência para você. Mas o grande perigo que eu quero ressaltar nessa noite, para me encerrar minha palavra, é o perigo quando nós enfrentamos tempestade. Por quê, pastor? Porque saímos na desobediência a Deus. Tem alguns que dizem assim: pastor, é difícil demais obedecer a Deus. Eu digo sempre assim: mais difícil é desobedecer a Deus.
Porque eu quero ler com você rápida a palavra aqui. Abra a sua Bíblia aí, em Jonas. Olha o que vai dizer o capítulo 1 de Jonas. Que nós podemos causar tempestade para a nossa vida e para a nossa família quando eu saio da obediência. E a tempestade que vem sobre mim, quando eu estou em obediência, eu tenho a certeza que o barco não vai afundar, que eu não vou morrer afogado, e que a qualquer momento Ele vai ordenar uma palavra e eu vou ser salvo. Mas quando eu estou em uma tempestade, porque eu causei essa tempestade, eu preciso voltar rapidamente para a sua obediência. E olha o que vai dizer o texto. Jonas, capítulo 1, versículo 18. Vai dizer assim. Jonas 1 e o versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, crama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E olha o versículo 3. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, descendo a Jope, e achou um navio que ia para Tarse, pagou a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas aqui entra, versículo 4, o perigo de estar numa desobediência. Olha o que vai dizer o versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez do mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Quando eu estou em obediência e passo tempestades, eu tenho a paz e a certeza que eu não vou morrer no barco, que o barco não vai afundar. Mas o perigo é quando eu estou fora da obediência de Deus e eu estou causando essa tempestade. É o momento de eu parar e entender: eu vou voltar para a obediência de Deus. Eu preciso urgentemente voltar a obedecer a Ele, para que essa tempestade não acabe com a minha vida. A Bíblia é bem clara. Jonas paga passagem. E você já reparou, irmão? Veja que desde o momento que Jonas resolveu desobedecer, ele começa a descer. Porque olha o que vai dizer o texto. E levantando a grande cidade, Nínive, Deus deu a ordem para ele. Olha o versículo 3. E Jonas levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, a primeira descida. Vamos para a segunda. E achou um navio que ia para Tarse, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para onde? Para dentro dele, para ir com ele para Tarse. A segunda descida. E ele vai continuar descendo, porque a Bíblia diz que Jonas, porém, olha o versículo 5. Então temeram os marinheiros, clamaram aos seus deuses, lançaram o mar, as fazendas que estavam no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e deitou e dormiu um profundo sono. Quando você está numa tempestade e desobedecendo a Deus, a tendência é só descer, a tendência é só perder. Mas nesta noite ainda há uma esperança nessa tempestade de desobediência. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que foi Deus quem enviou um forte vento. Não queira levantar tempestade para a sua vida, para a sua família, porque corremos risco de fazer a nossa família sofrer, de fazer os nossos familiares sofrer, a nossa descendência sofrer. Porque famílias, querido, é a coisa mais importante que nós temos. Mas se eu estiver em desobediência, eu posso causar tempestade para minha casa, para minha descendência, porque eu sou o canal de bênção para minha casa, porque eu sou o canal de vitória para minha casa. Mas também eu posso ser o canal de maldição para minha casa, porque o texto está dizendo que desde o momento que ele desobedece, ele começa a descer. Sofremos as consequências quando nós desobedecemos a Deus. E as tempestades que vêm, vamos enfrentar ela sozinha. Porque a Bíblia diz assim que todas as vezes que nós estivermos em desobediência, nós sofreremos o dano e não teremos a ajuda do divino. Você lembra que a Bíblia vai dizer que Ruth, o livro de Ruth vai contar a história de Elimeleque e Noemi. Você não vai ver um momento sequer Elimeleque e Noemi orando e dizendo assim: vamos orar, pedir a Deus uma direção. Se é a vontade de Deus de nós descer para Moabe, você não vai ver um versículo. E a Bíblia vai dizer assim, que eles deixam a casa do pão e descem para Moabe em desobediência.
E parece que a sensação que tudo vai bem vai nos fazendo ser anestasiado. E nós não percebemos que estamos perdendo. E as tempestades estão chegando e parece que é normal, porque a Bíblia vai dizer, e morreu Elimeleque. Aí depois a Bíblia continua dizendo assim, e morreu Malom e Quilom. E ela continua 10 anos no mesmo lugar, perdendo, descendo. E não percebe que a tempestade da desobediência está acabando com tudo. Está nos levando à derrota. Mas nesta noite, essa mesma tempestade que Jonas está passando, Deus ainda tem uma embarcação chamada misericórdia. Oh, aleluia! A embarcação da desobediência, pastor Roberto, está em cima. Mas a embarcação da misericórdia está por baixo. A Bíblia não está dizendo, mas a minha Bíblia diz. Que Bíblia? Joel, Simão, capítulo 2. Aí dizer que eu penso Deus dizendo assim para a baleia, pastor, o peixe, sim Senhor, pois não. Está vendo essa embarcação, hein? Segue ela. Para onde? Segue ela. Vai chegar o momento de você agir, segue ela. Penso que Deus deu a ordem para o peixe, para o grande peixe, e ele começa a seguir a embarcação. E a Bíblia é bem clara, porque a Bíblia vai dizer que a tempestade aumenta, ela piora, irmão. E olha que vai dizer o texto, que os fazendeiros os marinheiros começam a jogar tudo o que tinha fora, para aliviar o navio. Olha o prejuízo que Jonas trouxe para o marinheiro. Olha os prejuízos que Jonas trouxe para o capitão. Irmão, essa embarcação, quem sabe, ia levar alimento para alguma cidade, ia levar algum socorro, remédio para alguma nação. E Jonas trouxe prejuízo, não só para ele, mas para muita gente. Enquanto a embarcação da desobediência está lá dormindo no porão, a Bíblia diz que a embarcação da misericórdia está passeando por baixo. Porque Deus não desiste daquele que ele tem um projeto. E se for preciso ele causar uma tempestade para te trazer de volta para a rota dele, ele vai causar essa tempestade, mas ele não te perde para o diabo, diz o Senhor. Quem sabe você que está me ouvindo em casa está enfrentando tempestade por causa de uma desobediência. Ei, ele não vai te perder nessa embarcação da desobediência, mas para você ele tem uma embarcação chamada misericórdia. É hora de voltar. É hora de retroceder e voltar para o propósito, porque a Bíblia vai dizer no versículo 4 que foi Deus que mandou um forte vento nessa tempestade para nos trazer de volta para a rota. Deus vai causar tempestade para que nós voltamos para o seu propósito e para a sua vontade. Pastor, Deus vai fazer isso? Vai, porque Ele não vai perder você, porque você é muito importante para Ele, porque você vale muito. E a Bíblia vai dizer que Deus enviou um forte vento. Sabe o que é interessante? Que a Bíblia está nos ensinando que não vai adiantar nós fugirmos de Deus, mas mesmo assim nós insistimos. Mas mesmo assim nós persistimos em querer fugir do propósito, da vontade de Deus. Eu disse para o empresário hoje, eu tenho muita amizade com ele, eu disse para ele assim, ele me chamou no escritório hoje para fazer uma oração, para fazer uma coisa para ele, e eu disse para ele assim, sabe por que tudo isso? Porque você insiste em fugir. Ele já até veio aqui no culto, muitos anos atrás, crente, se afastou, e processos, e mais em cima de processos, de dificuldade, eu disse para ele, sabe o que é isso? É que você insiste em ficar longe do propósito de Deus. Mas ele disse assim, pastor, mas sabia que Deus tem me abençoado? Eu disse, eu creio, porque a embarcação da misericórdia te acompanha. Pastor, é coisa incrível, e continua sendo dizimista, todo mês, porque ele acredita na oferta, no dízimo, da bênção que vem da fidelidade. Eu acho que essa misericórdia está perseguindo ele. E eu disse para ele, mas está na hora de voltar. Aí ele para, os olhos dele se enchem de lágrimas e diz, pastor, ora por mim para que eu tenha força. Eu entendo que quando nós estamos muito longe, parece que fica difícil de voltar, parece que fica impossível de voltar. Mas eu disse para ele, não permita que o barco se quebre por inteiro, porque Ele está te chamando de volta para o propósito. O que nós precisamos entender, que Deus não vai nos perder, e se for preciso Ele vai enviar esse forte vento. Irmão, é difícil quando nós causamos tempestade na nossa vida.
Que quando nós estamos passando por tempestade, nós estamos enfrentando por obediência é uma coisa. Lembra de Davi no capítulo 24, 2 Samuel? A Bíblia dizia que ele está sentado no palácio e de repente ele chama Joabe e diz assim: Joabe, conta o povo para mim. Aí Joabe diz: não, meu senhor, não precisa desse negócio não. Para que contar o povo? Para que numerar o povo? Conta, eu quero. E a Bíblia diz assim: e prevaleceu a palavra do rei. E ele manda contar. 9 meses contando soldados pelas terras. E a Bíblia diz que volta depois de 9 meses. Aí Joabe diz assim: rei, contei, está aqui a numeração. Quando ele dá a numeração para Davi, aí Davi diz: meu Deus, porque está entrando o profeta. E quando entra o profeta Natan dá uma olhada para Davi e diz assim: eu tenho 3 coisinhas para tu dizer para mim levar a resposta para aquele que me enviou. Davi diz: meu Deus, o que eu fiz? Não era para numerar o povo, era uma ordem, era uma lei judaica. Se você numerasse o povo, haveria que ter uma oferta para isso. Davi não consulta Deus. E agora o profeta está diante de Davi e diz assim: escolhe 7 anos. 7 anos de fome sobre a tua terra, ou 3 meses o inimigo te persigam, ou 3 dias de peste sobre a terra. Escolhe. Não, mas escolhe, eu tenho que levar uma delas. A Bíblia vai dizer que Davi começa a chorar. A tempestade veio por causa dele. A Bíblia vai dizer que Davi diz: escolhe que a misericórdia do Senhor me alcance. Ele vai dizer que a embarcação da misericórdia me alcance, mas que eu não caia na mão dos meus inimigos. Mas mesmo assim, o castigo veio. Tem pessoas que acham que ela pecando, errando, não vai ter consequência. Mesmo que Deus livre, mesmo que Deus use de misericórdia, tem consequência, pecado sim. E a Bíblia vai dizer que Davi começa a lamentar, mas 70 mil homens morrem por causa de Davi. 70 pais de famílias morrem. 70 mil viúvas estão chorando. 70 mil mulheres estão chorando por causa dos filhos. Porque Davi trouxe uma tempestade que não precisava causar. Mas a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus de misericórdia. Ele não deixa a sua misericórdia. E quando ele percebe que o anjo da destruição está indo em direção a Jerusalém, aí ele dá uma ordem ao anjo: para. E o anjo para. Aí corre o profeta e diz para Davi assim: Davi, corre, levanta uma eira, um altar na eira de Araúna e oferece um sacrifício para Deus, para que Deus aplaque o seu furor. Davi corre para a eira de Araúna, faz uma oferta, e Araúna abre o coração e diz: aí rei, os boi, está aí todos os carros, pode queimar, fazer o churrasco que o senhor quiser, oferecer o sacrifício que o senhor quer, porque o senhor é merecedor. Aí Davi diz: para, eu não vou oferecer a Deus sacrifício que não me custe nada. Ei, Deus não vai aceitar sacrifício que não nos custe nada. Tem pessoas que de repente dizem assim: não, mas para servir a Deus está tão difícil. Ei, queridão, esforço eu faço para o meu patrão, para Deus eu faço sacrifício. Esforço você faz para o teu patrão. Você vai ter que vir trabalhar domingo. Eu venho, patrão. Aí você faz o esforço para ir. Aí quando ele te chama, você diz assim ainda: eu vou, patrão. Não tem problema não. Não é? Ando com medo de perder emprego. Não, patrão, eu venho. Posso contar com você domingo? Pode. Miserável. Ira, verdade? Ei, a gente se ofende com o nosso patrão, a gente não pede conta. Já reparou? A gente se entristece com o nosso patrão, nós não pedimos conta. Mas quando nós se entristecemos na igreja ou com Deus em alguma coisa, nós saímos da igreja. Já reparou isso? Deus merece sacrifício, um sacrifício puro, racional. Pastor, mas não precisamos mais fazer sacrifício. É verdade, de animais não, mas sacrifício. Você veio, tem pessoas aqui que nessa noite saiu do trabalho e veio direto. Tem pessoas aqui nessa noite que saiu do trabalho, tem alguém? Veio direto, olha lá, 1, 2, 3. É isso, é esse sacrifício que Deus ama, que Deus espera. A recompensa vai chegar para você. Pode ter certeza, essa tempestade, Ele está com você para te ajudar. Oh, aleluia. É isso que Ele espera, sacrifício. Sacrifício que vai entregar cheiro, aquele cheiro suave na sua narina. É essa tempestade não vai te afogar. O que nós precisamos entender, que tempestade que nós causamos vai nos trazer prejuízo. Davi trouxe prejuízo a todo Israel. Por quê? Porque ele causou essa tempestade. Foi ele que causou essa tempestade. Mas a Bíblia vai dizer
que Deus usou de misericórdia. Quando ele oferece o sacrifício, Deus aplaca a ira e o anjo volta. Não mata mais ninguém em Jerusalém. Mas Davi teve que passar por a tempestade, por causa da tempestade que ele causou. Então, antes de causar qualquer coisa, fora da obediência, consulte ao Senhor. Senhor, o Senhor está nesse negócio? O Senhor está comigo? Ei, a embarcação não vai distanciar de você. Para me encerrar, a Bíblia vai dizer que Jonas percebe que quando o marinheiro desce, diz: o que você está fazendo aqui, dormente? Dormindo, você não está vendo que a tempestade está acabando com o navio? A tempestade está quase quebrando o navio no meio. Aí Jonas levanta e diz assim: é eu o culpado. Quando o marinheiro escuta isso, ele diz: o que tu fizeste? Aí ele diz: eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Irmão, sabe o que é interessante? Que o ímpio, o profeta que precisava levar alguma coisa ao ímpio, é o ímpio que leva alguma coisa ao profeta. Porque ele diz assim: não vou jogar você não. Deus me guarde que eu lance você sobre as águas. E eles insistem em não jogar Jonas. E eles dizem: não vou jogar, porque Deus vai nos castigar. E eles tentam ainda remar mais forte. Aí Jonas diz assim: não adianta. Se vocês não jogar, eu sou o culpado. Se vocês não me jogar, essa tempestade não passa. A Bíblia vai dizer que eles pedem perdão a Deus e lança Jonas. E sabe o que é o mais gostoso? Que a Bíblia diz assim, olha o versículo 15 aí. E levantaram Jonas, 1:15. E lançaram ao mar. E o mar cessou a sua fúria. E temeram, pois, esses homens, Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. E deparou, pois, o Senhor um grande peixe, e deparou o Senhor uma embarcação chamada Misericórdia desse peixe, para trazer Jonas. E teve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Oh, irmão, não queira ir para as entranhas do peixe para você despertar, porque a embarcação da misericórdia está te seguindo. Não, eu estou bem, está tudo bem, maravilha. A tempestade não me matou, não me acabou, eu sou bom. Não é que você é bom, é que a misericórdia de Deus está seguindo você aonde você vai. É livramento, porque a embarcação da misericórdia não vai perder você de vista. E essa tempestade não vai acabar com você. Fique de pé. Quem sabe nesta noite você está sofrendo tempestade, está passando por lutas, perseguições, desde o dia que essa tempestade chegou. E você está perguntando: Senhor, será que esse barco vai virar? Será que essa tempestade vai tirar a minha vida? Descansa, porque a embarcação da misericórdia está sobre você. E para você que está em completa obediência, e a tempestade veio, e o vento contrário veio, descansa, porque ele disse aos discípulos: ainda não tendes fé. O que nós precisamos entender, queridos, é que não importa se somos fiéis, leais ao Senhor, nós passaremos por tempestades, nós enfrentaremos tempestades, mas pode ter certeza de uma coisa, absolutamente: o barco onde Jesus está, Ele sempre nos dará socorro. Ele pode até mudar os métodos de socorro, mas Ele não vai nos deixar de nos socorrer. Porque você lembra da outra tempestade? Jesus vem andando por cima das águas na outra tempestade. E aquilo que de repente está nos apavorando por dentro, Ele acalma os discípulos primeiro. Na segunda tempestade, Ele diz para os discípulos assim: não temais, porque Ele sabe aquilo que está dentro de nós, que está nos trazendo dores, temores. E Ele está dizendo nesta noite: não temais. Não tem mais. Essa tempestade que veio, não veio para matar você, mas veio para trazer sobre a sua vida uma misericórdia. E veio para trazer o sinal que você vai crescer nessa tempestade. Olha para o seu irmão, aponta o dedo para ele de profeta, diga: nessa tempestade. Não, irmão, profeta, você não entendeu. Nessa tempestade, o teu barco não vai afundar, o teu barco não vai se encher de água à toa. Você vai passar do outro lado e vai ter experiência para contar, porque o mestre, o dono do vento, o dono do mar, está no teu barco. Se você crê, aplaude ao Senhor, exalta Ele, porque essa tempestade Ele tem o controle.
Oh, Espírito Santo. Quem sabe você está aqui nessa noite, não sei, que se afastou. As lutas chegaram, as tempestades veio, soprou, e você resolveu se afastar. Mas nessa noite você veio, não sei. Quem sabe você ainda não aceitou Jesus, não sei. Se tiver alguém nessa noite que deseja voltar para essa embarcação chamada misericórdia, eu estou te convidando aqui nesta noite. Tem alguém nessa noite que está longe, que se afastou do caminho do Pai, ou de repente, pastor, eu parei de vir, me entristeci. Ei, cadê você? Tem alguém nessa noite? Eu quero fazer esse convite para você especial nessa noite. Se tiver, vem correndo. Não, eu preciso tomar uma decisão. Essa tempestade só vai passar, ou só vai acabar, quando a tua decisão for hoje. Eu vou voltar para o barco da misericórdia. Cadê você? Cadê você? Isso. Vem para cá, vem para cá. Há uma embarcação chamada misericórdia, e essa tempestade não vai te afogar. Tem mais alguém? Se tiver, vem, eu quero orar por você. Essa tempestade que você está enfrentando, e de repente você pensa assim, vai morrer. Você não vai morrer. Nessa tempestade Ele tem o controle do vento e do mar sobre a sua vida. Tem mais alguém nessa noite? Vem correndo. Eu preciso orar por você. Vem fazer parte dessa família chamada plenitude. Eu quero ter a certeza que Deus tem um chamado para a sua vida. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. Deus tem uma embarcação chamada misericórdia para você. Isso, vem, 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 vem. Vem, nessa tempestade você não pode morrer. Vem, vem, essa tempestade não vai te matar. Tem mais alguém? Se tiver, vem. Vem, hoje é o dia que Ele te trouxe para mostrar que essa tempestade está te trazendo de volta para a rota. Essa tempestade é para te trazer de volta para a rota dele, para trazer de volta para o propósito dele. Se tiver, vem, vem, vem. Se tiver a terceira, vem. Se tiver, vem correndo. Não, eu preciso voltar para a rota. Eu preciso voltar para o propósito. Essa tempestade é só para trazer você de volta para a rota. É só para trazer você de volta para a obediência. Oh, aleluia. Rabacandarabachéria. Amaiarabassuri. Tenta voltar, pastor, já voltei uma vez. Tenta novamente, tenta. Ele não vai te deixar sozinho nessa tempestade. Pastor, eu tenho vergonha. Não se vergonhe. Ele morreu lá na cruz do Calvário, seminu, somente por mim e por você. Não se vergonhe do Evangelho. Cadê você? Se tiver, vem. Eu quero orar por essas pessoas. Eu já vou orar por essas pessoas, por essas almas, porque eu sei que o céu já está em festa. Mas eu tenho certeza que nesta noite Ele te trouxe aqui para dizer: essa tempestade é só para trazer você para a rota. Não tem mais ninguém? Posso orar? Para você que está em casa, se você sentir do seu coração, quem sabe de repente você está no apartamento, na sala, no quarto, não sei, na cozinha, não sei. Quem sabe a embarcação da misericórdia está te alcançando, e você pode fazer um propósito hoje, voltar aí para Deus e mandar uma mensagem depois dizendo assim: eu voltei para Cristo. Pode ter certeza, essa família vai te abraçar, vai te ajudar, vai entrar em contato com você. Mas não deixe de voltar. Não deixe de voltar, porque essa tempestade não tem o poder de te matar, porque você vale muito. Oh, aleluia. Estenda as suas mãos para cá, queridos. Vamos entregar essas vidas. Oh, traz ela mais para perto aqui. Xaramandaga séria mandaia. Me segue. Tempestade vai ouvir a voz do Mestre sobre a vossa vida hoje. Levante a sua mão assim. Isso. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu te aceito. Eu recorro ao Senhor. Eu peço ao Senhor nesta noite que o Senhor refaça na minha vida os teus planos. Firma os meus passos sobre a rocha que é Cristo, sobre essa rocha inabalável, porque eu não quero perecer nessa tempestade. Eu te aceito como meu Salvador. De hoje em diante, essa tempestade não tem mais força
sobre a minha vida, em nome de Jesus. Eterno Deus, nós entregamos essas vidas em tuas mãos, acreditando que nesta noite essa tempestade, ela está recebendo ordem nesta noite do Senhor, para se acalmar, para se aquietar, porque o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Eu entrego essas vidas preciosas em tuas mãos, e a partir de hoje envia o teu anjo para guardá-la, envia o teu anjo para protegê-la, para livrar dessa tempestade, e a mostrar que mais uma vez a vitória será certa, em nome de Jesus. Entra na sua casa, entra no meio da sua família hoje, faz um rebuliço, coloca tudo no lugar, e mostra, Senhor, que a partir de hoje essa tempestade começa a perder força, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Glórias a Deus. Essa tempestade. E para você nessa noite que veio, para você que está nos ouvindo nesta noite, Ele manda dizer a você nesta noite que esta paz, a qual excede todo entendimento, paz para passar essa tempestade e entender que você não vai perecer. Que essa tempestade é apenas para trazer você para entender que mais uma experiência nova você vai passar, mas ela não tem o poder de afogar a sua casa, de afogar a sua família, de trazer medo e pavor a você, mas para trazer experiências que você vai testemunhar lá na frente, dizendo: eu venci essa tempestade, eu passei por essa tempestade, eu cheguei do outro lado. Por quê? Porque Ele estava no meu barco. E nesta noite eu quero liberar sobre a sua vida esta unção de coragem, essa unção de certeza, de firmeza, qual diz o apóstolo Paulo: está firme para o dia mau, porque essa tempestade simplesmente é para te trazer experiência, mas ela não tem o poder de te matar, de te afogar. Mas nesta noite receba da parte do Senhor essa unção para entender que você vai chegar do outro lado, que você vai chegar do outro lado, que você vai chegar do outro lado. Se você assim crê, aplauda o Senhor, glorifica Ele nesta noite, porque a palavra é: passemos para o outro lado, passemos.